Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos à live de hoje. De relacionamentos abusivos. Bom, é um tema que eu venho estudando bastante, por conta de várias notícias que a gente tem acompanhado, por conta de muitas questões que estão próximas a nós, então pessoas que a gente conhece ou até mesmo a gente às vezes acaba se envolvendo numa relação que não é tão saudável emocionalmente. E por que a gente não consegue às vezes perceber, ou às vezes a gente se questiona quando a gente tem conhecimento de alguma história, né? Por que a pessoa não larga? Por que ela não sai disso? Então, eu vou falar um pouquinho a respeito dessas questões, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer comentário, se vocês quiserem, né, compartilhar alguma vivência, fiquem bastante à vontade. Eu gosto sempre que tenha bastante comentários. Vou pedir para vocês já clicarem ali, compartilharem essa live, para que a maior quantidade de pessoas possa assim, ter acesso a esse conteúdo, né? E para a gente ir divulgando assim as informações. Rosemary, bom dia. Então, falando um pouquinho sobre... Oi, Paula, boa noite, seja bem-vinda. Naturalmente, a gente se relaciona, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a questão dos relacionamentos, para a gente poder fazer uma introdução. E aí, o que acontece? Quando a gente se relaciona, né, a nossa intenção sempre é que dure o máximo possível, né? A gente tem, primeiro, que dentro da nossa formação, dentro da maioria, vou falar aqui do Ocidente, existe toda uma questão, né, romântica do amor, dos relacionamentos, a influência da mídia, né, do felizes para sempre. Então a gente vai buscando isso depois que a gente atinge a nossa idade madura. A gente vai buscando essas relações. Então, na adolescência, a gente tem as nossas paixões fervorosas, aquela coisa, e muitas pessoas estabelecem um relacionamento extremamente saudável e continuam vivendo com aquela pessoa que elas conheceram lá atrás, né, na época de jovens, de adolescentes, e esse relacionamento funciona bem e ele acaba sendo realmente bastante duradouro. Mas a maioria tem essa, como eu disse, essa questão dessas paixões, né, da adolescência, mas aos poucos depois, isso acaba e aí as pessoas vão cuidar de outras áreas, outras esferas da vida, como por exemplo a questão de formação profissional, da carreira. Ok, aí chega em algum momento em que parece que isso pega, né? Você fala, nossa, acho que tá faltando alguma coisa. Por mais que hoje a gente tenha um movimento, né, de bem-estar, de busca da plenitude, da autossuficiência, e é importante que a gente consiga, assim, lidar com a carência, lidar com, né, as nossas frustrações, a nossa solidão. Então, às vezes a gente sente que, não sei se está tão legal, podia estar melhor se eu tivesse uma companhia, né? Aquela coisinha de, ter uma pessoa ali para ficar comigo, para compartilhar momentos. E essa acaba sendo uma busca que a gente faz, né? Para poder nos sentirmos plenamente felizes. É bom que a gente possa viver relações positivas, mas existe, né, uma questão que a gente precisa considerar, que é o quanto isso vale, né? O quanto isso é importante, se isso é uma prioridade para aquele momento e o quanto nós estamos dispostos a abrir mão, porque quando você está num relacionamento é importante sim aprender a ceder. Não existe possibilidade de você continuar mantendo todas as suas atividades, todo o seu comportamento da vida de solteiro quando você começa um relacionamento. Algumas coisas vão precisar ser adequadas
E também, né, a primeira parte da relação tem aquela coisa de estar apaixonado, né, e a paixão é algo muito positivo, até para o nosso cérebro, né, assim, para como a gente funciona. É gostoso essa sensação né, da paixão, mas ela tem um prazo de validade, né? Eu já falei disso numa outra live também. Então, o relacionamento ele precisa estar baseado, ele precisa estar embasado em algo mais sólido, né? Então, a questão de cumplicidade, a questão de confiança, a questão de respeito, principalmente. E aí é que algumas coisas começam a desandar, vamos dizer assim, né? Oi, Gisele, boa noite, seja bem-vinda. Então, o que que acontece? Você começa um relacionamento, né? Então, tem aquela coisa daquele mar de rosas do começo, que todo mundo fala, e aos poucos, a maioria das vezes, quando a gente fala de um relacionamento abusivo, talvez às vezes nem o abusador consiga perceber que o comportamento dele não é legal. Então ele parte, né, do pressuposto, da percepção dele de que o que ele está fazendo, como por exemplo, eu tenho uma namorada, né? Vou dar um exemplo masculino e vou dar um exemplo feminino, porque às vezes a gente fala, mas nossa, relacionamento abusivo só acontece, né, quando o homem é o abusador e aí a mulher sofre um relacionamento abusivo, mas na verdade acontece dos dois lados. Existem muitas mulheres também que acabam, né, apresentando um comportamento extremamente manipulador e controlador, e isso também é uma forma de abuso. Tá, então eu vou dar um exemplo dos dois. Então vamos primeiro, né, por exemplo, do homem que acaba manifestando esse comportamento abusivo dentro do relacionamento. Então, né, ele parte do pressuposto, todos nós temos idealizações, né? Então, quando a gente pensa, como seria a pessoa com quem eu gostaria de me relacionar? Então tem algumas características que a gente acha fundamentais e que sem elas fica difícil. Outras a gente fala, essa daqui acho que até ok, se o jeito dele é assim, o jeito dela é assado, então dá para relevar. E outras que a gente fala, não, isso daqui não tem como, né? Eu não consigo conviver ou me relacionar com uma pessoa com essas características. E a gente é o que é, né? Então, adultos, algumas coisas já ficaram ali atrás e que se precisam ser resolvidas, então bora fazer terapia para resolver. Mas que a gente às vezes não percebe o quanto essas questões, essas características impactam nos nossos relacionamentos. Então, ok, a gente tá ali, conhece uma pessoa, a pessoa é agradável, você sente, né, uma química, uma sintonia e começa esse relacionamento. E às vezes o homem, ele tem, como eu falei, todos nós temos essas idealizações, então ele tem uma ideia do que ele acredita que assim, o mais importante ou a forma como a mulher dele deve se comportar. Então, vamos num aniversário, né? Então, aniversário do grupo de amigos. Aí o homem se arruma, a mulher se arruma, e na hora de sair o homem fala, mas você vai vestida assim? Seja porque ela tá com decote, seja porque a roupa tá muito curta, seja porque, enfim, qual o motivo que for que, né, assim, que naquele momento ele achou que aquela roupa não era adequada, ou que aquela maquiagem, ou aquele salto, enfim, qualquer coisa. Mas a mulher tá se sentindo bem, né? Aí ele justifica, por exemplo, mas é que eu acho que a tua roupa tá muito curta, ou eu acho que aquele outro vestido, aquela outra roupa ficaria mais adequado pro lugar que a gente vai, enfim. Aí no começo, né, a mulher fala, ok, acho que você tá certo, vai lá e troca de roupa, né? Só que no fundo ela não se sente à vontade, ela não fica feliz porque ela se arrumou da melhor maneira que ela queria e não queria ter trocado de roupa. Mas ela faz em prol de não ter uma discussão e também de agradar o namorado, o marido, enfim. E para também, né, que não atrasar muito e possam aproveitar, né, o evento. Só que isso é um dia, depois outro, e depois outro, e depois da roupa, ela assim, reclamar por conta dela ir na academia, depois
por conta daquele café com as amigas, e fica comigo, você dá mais importância ou valor para os outros do que para mim. Então, começam a acontecer alguns eventos, como eu disse, às vezes o abusador, no começo, ele não percebe, né? Ele acha que ele está fazendo o mais correto, que ele sabe mais o que é melhor para o parceiro, ou para a parceira, ou que ele quer que as coisas sejam daquela forma. Mas relacionamento é responsabilidade de dois, então não tem como só um ceder, porque senão essa pessoa vai ficar extremamente sobrecarregada e vai começar a viver um relacionamento infeliz. E ninguém precisa disso, né? Todos nós temos o direito de sermos felizes e o relacionamento serve para isso também, para que você tenha momentos felizes compartilhados com alguém que te ama, com alguém que te respeita principalmente, né? E aí muitas vezes, então, o relacionamento faz com que essa pessoa que está tentando manter o controle sobre tudo, sobre o seu comportamento, sobre as coisas que você faz, e aí ela vai mudando quem você é. Você vai deixando de fazer coisas que você gosta em prol de não ter uma discussão, de não ter, né, uma briga, de não desagradar o outro, mas você está desagradando a si mesmo. Então, isso já é uma questão de, opa, peraí, será que é realmente para ser assim? Será que precisa ser dessa forma? Não precisa. Mas muitas vezes, e isso é uma das coisas mais comuns quando a gente vai falar sobre relacionamento abusivo, quando a gente vai, né, nós terapeutas, tratar o relacionamento abusivo, é que já aconteceu muita coisa. Não é de hoje. São, como eu falei, coisas pequenas que começam a acontecer, e aí quando a pessoa se dá conta, já é muita coisa que está acontecendo e já faz muito tempo que ela está vivendo numa relação que não é emocionalmente saudável, mas ela não percebeu. A pessoa achava que era uma forma de cuidado, que era uma forma de carinho, mas não era, né? Era uma forma de controle, era uma forma de manipulação e a pessoa não conseguiu perceber. Só que aí ela já está ali, assim, amarrada, né? Amarrada no sentido de existe uma dependência emocional de quando a gente se relaciona, né? Então, você quer viver momentos com aquela pessoa, você faz planos com ela, por mais que seja, assim, algo que talvez no começo a gente fica naquele encantamento, mas vai passando o tempo, né? O relacionamento ele vai amadurecendo, então é natural que existam esses planejamentos, seja de casal, de morar junto, de ter filhos, né? E como eu disse, às vezes, e tudo isso já aconteceu, aí a pessoa se dá conta que ela tá num relacionamento que não é o mais adequado para ela, né? Então, e aí, como é que a gente faz? E aí, como é que fica, né? Então, é difícil porque existe uma linha muito tênue, né, muito frágil entre essa questão do que você tem que ceder para que o relacionamento dê certo, né? Como eu disse, então a gente não vai conseguir manter todos os comportamentos e toda a rotina que nós tínhamos na nossa vida de solteiro quando a gente começa a namorar, né? Alguém, quando a gente casa. Então é outra rotina, é outra vida, são outras prioridades. Mas é importantíssimo que exista de cada um o respeito à sua própria individualidade, né? E que a gente consiga resolver as coisas através do diálogo, né? Então é isso que você está sentindo. Toda vez que existir alguma situação, alguma circunstância, né, que não te agrade, que não esteja te deixando feliz ou que te deixe incomodada, então você chegar para o seu parceiro, para sua parceira e conversar a respeito disso. Olha, não sei, tá acontecendo isso, eu não tô me sentindo muito bem com essa situação, então vamos conversar sobre isso e tentar resolver, né? Como eu falei, eu vou dar um exemplo dos dois, né? Então, deixa eu só, desculpa, verificar aqui a questão dos comentários. Acho que os comentários não estão subindo aqui pra mim. Deixa eu ver aqui, peraí. Bom, não vou atualizar porque senão vai acabar talvez caindo a conexão. Aí eu vou, se porventura depois não estiver atualizando os comentários para mim,
e tiver alguma pergunta, alguma questão que eu não consegui verificar, que eu não consegui receber, eu respondo depois, tá? Eu me comprometo a responder todos depois que a gente finalizar, tá bom? Oi, Helena, bom, seja bem-vinda. Então, né, voltando agora ao exemplo feminino, então vamos supor, né, de um homem que tem uma esposa, uma namorada que é extremamente controladora, ela acaba, assim, as mulheres elas acabam sendo um pouco mais dramáticas em alguns momentos, então choram com mais facilidade, né? Tem uma série de questões que estão um pouco mais relacionadas a algumas mulheres, não a todas, né? Mas quando a gente fala sobre essa questão da manipulação, então assim, aí a mulher, vamos supor, né? Ela acaba não, por exemplo, num exemplo de relacionamento abusivo, em que a mulher é abusadora, então ela não valoriza os feitos. Isso serve para os dois, tá, gente? Só, como eu falei, para exemplificar e dizer que tanto homens quanto mulheres podem, né, estar passando por um relacionamento abusivo. Aí o que acontece, né? Então eles podem, por exemplo, essa mulher num evento de família, né? Então o marido vai lá e conta sobre alguma conquista do trabalho. Aí ela tá numa rodinha assim com os familiares ou na mesa, todo mundo comendo, e aí a mulher, o marido está falando e ela tá assim, ó, né, agindo com desdém ou com sarcasmo ou ridicularizando na frente de outras pessoas, diminuindo, né, então bombardeando ali a autoestima, dizendo que, né, o que a pessoa fez, nem é tudo isso, a pessoa tá aumentando, então isso vai causando, né, um desgaste, uma mágoa por conta do outro, no outro, né, por conta desse comportamento, e que acaba, né, realmente, se isso se torna uma rotina, então tudo que o outro faz não é bom, né, ele não tem ali um apoio, um suporte né, do parceiro, nas suas conquistas, né, ou no que gostaria de fazer, então isso acaba realmente trazendo, né, um, uma quebra, né, desse sentimento positivo que poderia ser, né, a base do relacionamento, e trazendo um desconforto para o outro. Às vezes o outro, né, dá uma risadinha e fala, não, foi uma brincadeira, mas a brincadeira que magoou o outro não é brincadeira. Né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com o que a gente fala, como a gente se expressa. Né? E aí você vai me perguntar, mas então quer dizer que o relacionamento não pode ter nenhuma discussão, eu não posso, de repente, ter um conflito, às vezes eu não posso, né, perder a cabeça e gritar. Não é isso, tá? O relacionamento abusivo é aquele em que uma das pessoas envolvidas nesse relacionamento age, às vezes conscientemente ou inconscientemente, mas que depois, né, a gente vai observar que acaba sendo um comportamento repetitivo, a fim de manipular ou de controlar o outro. Um relacionamento saudável tem seus altos e baixos, né? Existe a questão da insegurança, às vezes da parte de uma das partes. Existe a questão, né, das brigas, existe a questão dos ciúmes, e isso faz parte de um relacionamento qualquer. Todo mundo passa por isso. Então, se acontece um evento, alguma coisa assim que um fica desconfortável, vamos supor, tá todo mundo numa festa. Aí, de repente, chega uma pessoa que você não conhece e aí cumprimenta o seu marido ou sua esposa de uma forma que você fala, sei, né? E aí você vai falar a respeito disso, e aí você vai sentir ciúmes, mas depois, conversando, tudo se resolve. Isso é normal. Todo relacionamento passa, né? Ou quando vocês discordam a respeito de alguma coisa, seja na educação dos filhos, seja, né, na manutenção da casa, as discussões e os conflitos acontecem. Ok, até aí nada demais. A questão é quando uma das partes tenta sempre estar sobreposta,
né? Então, é ele que comanda, é ele que resolve, é essa pessoa que resolve, é essa pessoa que decide, e o outro não tem voz. Não importa o que o outro deseja, se ele quer mudar ou se ele não quer, se ele quer fazer ou se ele não quer, se a pessoa está se sentindo bem ou não, não interessa para o outro. Ele vai ser daquele jeito e acabou, né? E muitas vezes, a maioria, esses abusos, eles começam de uma forma muito sutil. Como eu disse, é um comentário sobre a roupa, hoje não vai jogar bola com seus amigos, hoje não vai sair com as suas amigas, fica aqui comigo. E às vezes pode sim, uma vez ou outra, ser um momento de carência, que você não tá se sentindo bem e você quer ter aquela pessoa do seu lado. Mas assim, de uma vez para duas, para três, para 10, para todas as vezes, aí não é legal, né? Então, né, os sinais mais clássicos de um relacionamento abusivo é essa questão da pessoa diminuir sua autoestima, da pessoa, assim, te ridicularizar ou te humilhar, né, de uma forma pública, seja na frente dos seus amigos, seja na frente, né, da sua família, dos seus colegas de trabalho. Então, isso é uma forma, né, de abuso. Essa questão do controle, né, e assim, a gente chama da perseguição, né? Então, o que que acontece? A pessoa, ela quer ter acesso a todas as suas senhas das redes sociais, ela quer olhar né, todos os dias e monitorar o que você faz, todos os seus passos. Por exemplo, se você está numa festa ou você está num evento, uma confraternização da empresa, a pessoa fica te mandando mensagem o tempo todo, e fica bravo se você não responde. Então, é uma forma de monitoração, de monitoramento, é uma forma de tentar fazer com que você não interaja com outras pessoas. A questão, né, de diminuir os seus feitos, a questão de se mostrar assim, extremamente desconfiado e de sempre assim usar, né, a questão da culpa do outro. Então, como eu disse no começo, relacionamento é responsabilidade de dois. Terminou por causa dele ou por causa dela. É assim por causa dele, por causa dela. Não, peraí. Se o relacionamento é de vocês, então a responsabilidade é das duas pessoas, né? Que estão envolvidas. Então, só que quando, né, existe um relacionamento abusivo, então essa pessoa, né, o abusador, ele sempre vai culpar o outro pela infelicidade, pelo fracasso do relacionamento, pelo fracasso da dinâmica da casa, pelo problema na educação dos filhos. Então, tudo isso, todas as questões que não estão funcionando dentro do relacionamento, vai ser sempre culpa daquela pessoa, né? E aí o abusador, ele vai utilizar todos os argumentos, todos os recursos que ele tiver para fazer com que, né, o abusado, ele se sinta muito mal, se sinta muito triste. E a pessoa às vezes acaba inclusive concordando, fala, não, realmente aquele dia eu não fiz isso, aquele dia eu não fiz aquilo, mas assim, todos nós cometemos falhas, né? Mas na, dentro de uma casa, dentro de uma relação, os dois têm papéis a serem desempenhados, então não é só o de um ou o de outro, né? Outra questão que é bastante, né, assim, comum nos relacionamentos é essa questão, por exemplo, do outro utilizar de joguinhos emocionais, né? O que isso significa? Então, por exemplo, você não fez o que eu queria, então eu vou parar de falar com você. E só vou voltar a falar quando você fizer o que eu quero, do jeito que eu quero, né? Ou, então a gente tem um compromisso, mas se não for do jeito que eu quiser, então eu não vou. E aí acaba gerando toda uma questão que, por exemplo, se é um encontro com amigos, e aí só um chega, seja o marido ou seja a esposa, naturalmente os amigos vão perguntar, nossa, o que aconteceu? E aí gera um desconforto, né? Que a pessoa vai ter que, muito provavelmente, ela vai ter que inventar uma história, ela vai ter que mentir para os amigos para não ter que contar que realmente do que está acontecendo. Então, entende que começa um ciclo, né?
em que a pessoa vai se cercando de mentiras, de desculpas e fazendo com que, né, assim, inclusive às vezes os amigos eles se isolem, né? Por quê? Porque tem todo mundo percebe que tem alguma coisa acontecendo, mas a pessoa em si que está vivendo, né, um relacionamento abusivo, ela não se manifesta. Às vezes ela tem dificuldade, ou porque ela tem vergonha, ou porque ela acha que isso vai passar, que é só uma fase, mas às vezes é uma fase que está durando há anos, né, há muito tempo. E aí ela não consegue se livrar daquilo, né? E aí quando a gente fala sobre essa questão da dependência emocional, né? Então, existe dentro, né, de todos os abusos, depois que a gente passou por essa fase do abuso que acontece de forma sutil, muitas vezes, infelizmente, quando o abusador ele se sente no domínio da situação e que ele percebe essa dependência emocional do outro, que por mais que esteja desconfortável, por mais que esteja sofrendo, o outro não vai embora, os abusos começam a ficar um pouco mais graves. Então, de uma restrição a alguma coisa passa a um abuso verbal, a uma agressão verbal. Então começam os xingamentos, a desconfiança se torna ainda mais frequente, ainda mais evidente, e depois o próximo passo, né, depois de uma agressão verbal constante, é uma agressão física. Só que existe, né, dentro desse mundo do abuso, um outro ciclo, que é, né, como a gente fala assim, existe a agressão, e aí existe o pedido de desculpas, né, que a gente chama de lua de mel, e aí volta, né, a um período de normalidade. E aí a pessoa que está sofrendo abuso, muitas vezes acredita que nunca mais vai acontecer. Então, aconteceu um evento, foram em algum lugar, daí discutiram, daí começou com uma agressão verbal, acabou finalizando com uma agressão física. Aí a pessoa, né, o abusador vai até lá, assim, agride, né, mas depois pede desculpas. E aí geralmente, né, as desculpas, elas, quando é um relacionamento, né, marido, mulher ou namorados, sempre acaba, né, assim, estando relacionada a uma questão sexual. E aí depois disso é como se, né, por isso que a gente chama de lua de mel, como se nada tivesse acontecido, tá tudo perfeito. E aí passa um tempo dessa forma, mas muito provavelmente que isso vai acontecer novamente, né? Então, esse é o risco, esse é o perigo maior, é de sempre acreditar que foi só um descontrole, que foi só uma vez, mas se foi a primeira vez, vai acontecer de novo, né? E é por isso que é importante perceber, né, os traços, né, e as características do relacionamento abusivo, justamente para evitar e para poder parar esse movimento no primeiro momento, né, para que ele realmente não ganhe força e acabe, como a gente vê em muitos e muitos casos, de uma forma muito triste, né, e assim que poderia ser evitado. E é por isso que é importante, é por isso que a gente decidiu fazer essa live para falar e para alertar a respeito disso, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, para quem tem filhos, a gente nunca quer que um filho nosso viva esse tipo de relação. Porque quando ele já está emocionalmente envolvido, se a gente vai falar alguma coisa, muitas vezes a pessoa, inclusive, se vira contra você, né? Assim, não te escuta mais, né? E acaba ficando bastante complicado. Então, assim, que a gente possa realmente sempre alertar, sempre conversar com os nossos filhos, quando eles, né, estiverem dentro de um relacionamento, sobre o que é possível, o que é importante e o que não deve ser, assim, o que não se admite, né? Então ninguém tem o direito de agredir outra pessoa,
E a agressão, como eu falei, não é somente, né, uma agressão física, mas a gente também tem a agressão verbal, tem a violência psicológica, que são as ameaças, que são essas punições, né, esses joguinhos emocionais e que causam um dano tão grande quanto um tapa, ou às vezes até maior, né? Deixa eu ver aqui os comentários, agora carregou aqui pra mim. A Maribel Grandão, boa noite. Ela diz que o papai tem 1,95 m e a mamãe 1,45 m. Quando ela quer brigar com ele, ela sobe na cadeira para ficar cara a cara com o papai. Aí papai começa a rir e a briga acaba. Por isso estão casados há 20 anos. Ai, que bonitinha sua mãe. Que fofa. Né? Opa, ai gente, peraí. Olha, eu fazendo bobagem aqui. Ai, pronto, voltei. Então, né, assim, não existe receita, tá, gente? Ah, como que faz para ter um relacionamento que dura 20 anos, né? Então, não tem, né, assim, uma fórmula mágica, algo que dê muito certo sempre para todo mundo, que funcione para todo mundo. Cada casal é composto de duas pessoas extremamente distintas. A gente tem que considerar que a educação, as experiências, que a pessoa com quem você está se relacionando são às vezes totalmente diferentes das que você teve, né? Das que você viveu. Então é difícil a gente conseguir, né? Assim, não vai dar para manter a harmonia sempre, né? Mas através do diálogo e principalmente através do respeito, e dessa parceria, dessa cumplicidade. Claro, o amor, né, tem que estar envolvido em todas as coisas, mas essa questão, né, de entender que ele é um indivíduo, você é um indivíduo que tem seus desejos, os seus sonhos, né, as suas ambições. E que juntos é importante, né, através do diálogo, através dessa cumplicidade, conseguirem encontrar um caminho em que todo mundo, assim, o máximo possível consegue atingir aquilo que deseja, né? Então que um consiga ser ajuda, ser suporte, ser acolhimento para o outro, né? Mas que isso não faça com que você perca a sua essência, não faça com que você tenha que abrir mão de tudo que você gosta em prol do relacionamento, em tudo que você deseja por conta daquilo, né? Então é importante conseguir limitar. Então, e o respeito é isso, né? Então você vai até aonde o outro permite. E é por isso que é importante saber, né, essas características do relacionamento abusivo, porque a partir do momento que você perceber que o outro está agindo dessa forma, cabe a você estabelecer se o limite do outro fala, não, opa, peraí, eu não vou trocar de roupa, porque eu quero ir dessa forma. Eu não vou deixar de fazer isso, porque ou você, né, assim, confia em mim, eu vou ali com os meus amigos, eu vou ali com as minhas amigas, você sabe onde eu estou, então essa é a questão de confiança, né? Eu li uma frase esses dias que a confiança não é ter que saber tudo da outra pessoa, é não precisar saber, né? Você confiar a ponto de que, né, o outro vai te respeitar, que a pessoa que está do seu lado, ela fez essa escolha, é a escolha que ela fez e que isso te basta, né? Porque senão é uma loucura, é uma coisa que assim não tem fim. Se você pensar que a cada vez que seu marido ou que sua esposa sai de casa, ela tá fazendo alguma coisa que não é legal, você tá nesse relacionamento por quê? Ninguém merece viver dessa forma, né? É muito, muito desgastante, né? Na verdade, você não vive, você fica o tempo todo nessa neurose, né? E aí, o que que acontece? Às vezes não aconteceu absolutamente nada, mas aí você lembra de uma situação de, sei lá, um ano atrás, e a outra pessoa fala, oi, o que que você tá falando? Como assim? Não estou entendendo. E aí você acha que a pessoa tá fingindo, então assim, uma coisa ruim que vai alimentando a outra e aquilo vai crescendo até chegar num ponto que é insustentável, né? Então a gente tem que sempre pensar em preservar a nossa saúde emocional, né? Como eu disse no começo, o relacionamento é pra gente ser feliz, é para que a gente viva boas experiências, é para que a gente possa construir um caminho legal junto com uma pessoa que,
né, que está do nosso lado, que nos apoia, que nos incentiva, que nos motiva a crescer. Então, o relacionamento é para que a gente se torne uma pessoa melhor, né? E só que isso não tem que fazer com que você deixe de fazer tudo, de ser quem você é, que você se transforme numa outra pessoa. Alguns ajustes precisam ser feitos, isso é, né, óbvio, mas não é, né, ao ponto de você ter que realmente, né, não viver nada do que você deseja. E né, uma coisa que eu acho que é fundamental, né, nessa questão é a gente conseguir, né, assim, ter essa disciplina com a gente mesmo e essa percepção muito aguçada de não permitir que esse processo do abuso comece, né? Como eu falei, às vezes a pessoa nem se deu conta de que ela está vivendo isso, mas a partir do momento em que ela se deu conta, então, de fazer o possível para resolver. Como eu falei, às vezes o abusador, ele tá parte desse princípio de que o que ele tá fazendo é o mais correto, é o melhor, mas, assim, que, né, isso não precise ser dessa forma, né? Eu acho que quando a gente se relaciona e quando a gente tá com uma pessoa e ela, né, assim, começa a acontecer esses episódios, então que, opa, peraí, né? É um sinal de alerta. Por que eu tô nesse relacionamento? Por que eu estou permitindo que isso aconteça, né? Então, sim, vai pra terapia, vai buscar esses porquês, né? Às vezes é o modelo de relacionamento que a gente tinha em casa, é o que a gente vivenciava dentro da família, e aí a gente acaba achando que é desse jeito mesmo. Mas não é, né? A gente não precisa estabelecer pra gente um relacionamento, né? Ou algo dentro da nossa vida que seja de eterno, então tem que ser isso, eu tenho que suportar, porque eu tenho que ser forte. Então ninguém precisa, né, de um relacionamento dessa natureza, né? O relacionamento, ele tem se tornado, né, como eu disse, um assunto que, né, tá bombando, todo mundo fala muito, a gente, infelizmente, a gente acaba sempre conhecendo uma outra pessoa que está vivendo essa circunstância. E eu acho que o mais também importante é a gente pensar que a gente tem um limite, né, na responsabilidade pela felicidade do outro. Como eu falei, que legal, né? A gente tem um relacionamento, bora ser feliz. Só que eu não posso, né, assumir para mim toda a responsabilidade do sucesso desse relacionamento, porque isso não vai acontecer, né? Então você pode fazer de tudo, nem isso não vai garantir que o seu relacionamento seja feliz. Muito pelo contrário, né? Você tá aí cavando buraco para sua própria infelicidade, porque você vai ter que se modelar demais. Às vezes o outro nem tá assim, não consegue nem perceber, né, esse seu esforço. E aí você vai chegar um dia que você vai cansar e aí você vai jogar na cara do outro o que você fez, mas é importante que a gente consiga ser responsável pelas nossas escolhas. Foi você que escolheu fazer isso, às vezes o outro nem te pediu, mas é o que a gente acha que é importante para que o relacionamento dê certo. Por isso que a gente tem que ter bastante, assim, uma percepção muito aguçada e uma consciência muito grande do que a gente está fazendo, do que a gente quer, do que a gente não quer. E isso também é muito importante a gente saber o que a gente permite, o que a gente não permite, né? Viver nessa questão da autossuficiência de, eu não preciso do outro para ser feliz. Eu quero e eu escolho viver momentos felizes ao lado dessa pessoa. Então, assumir essa responsabilidade é uma escolha minha. E se for uma escolha boa, ótimo, que vivam, né, felizes o quanto for possível. Mas se não for uma escolha muito boa, então, né, vamos rever, né, e mudar, né, a sua escolha, né? O mundo aí tá cheio de gente
é importante que a gente consiga realmente, né, ter essa... A gente, como nossa maior prioridade, né? A nossa felicidade junto com a felicidade das pessoas que a gente ama, mas dentro de um relacionamento isso tem que estar muito claro, né? O que que eu quero dentro desse relacionamento? Por que que eu escolhi essa pessoa? Às vezes não faz muito sentido, você olha e fala, nossa gente, mas a pessoa não tem nada a ver comigo, mas às vezes você se sente bem ao lado dela, vocês compartilham bons momentos, ela te respeita, essa pessoa te faz, né, sentir muito bem, então, ok, não tem muita explicação, né, mas a partir do momento em que esse relacionamento te faz mais infeliz do que feliz, ou que você tem que deixar de ser você para que esse relacionamento funcione, então é importante pensar a respeito e rever as suas escolhas, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho mais algum comentário aqui. Quando a Maribel contando da história dos pais dela, né? Então, diz que quando o papai faz alguma coisa errada, ele fica de joelhos para receber o castigo, a mamãe aproveita e abraça ele e corta os benefícios do casamento, né? Então, como eu falei, gente, não tem receita. Cada casal, cada relacionamento tem suas próprias características, né? Mas algumas coisas, elas são base. Respeito, confiança, cumplicidade e sinceridade, né? Essa questão da fidelidade, da lealdade, são coisas que, assim, é muito subjetiva. Às vezes o que é para um não é para o outro. Às vezes um tá fazendo uma coisa que fala, ah, não, mas isso é meu, isso nem tem a ver com a outra pessoa. Mas eu acho que nesse sentido, quando você pensa, né, nisso, para você conseguir talvez, né, entender ou perceber se isso é algo que faz não bem para o outro ou que tá ali, né, que tem a ver com a outra pessoa, é só você trocar de lugar. Então, por exemplo, eu tô fazendo isso, sei lá, tô trocando mensagens com um amigo ou uma amiga e às vezes, né, fala uma bobagem, uma besteirinha, enfim, mas não tem nada a ver, porque eu não tenho nada a ver com essa pessoa. Tá, ok. Mas aí troca. Como você se sentiria se vocês, né, se a sua mulher ou o seu marido fizessem a mesma coisa? Você se sentiria bem? Você se sentiria ok? Que pra você tudo bem, não tem nada a ver? Ok, né? Mas se você falar, não, acho que eu não ia querer. Então, esse também, né, quando a gente desenvolve essa questão da empatia, né, de pensar e tentar se colocar no lugar do outro, a gente também consegue ter né, uma percepção um pouco melhor sobre o nosso próprio comportamento, ok? Bom, vou responder aqui a Maria Bel tá perguntando, voltar com quem você terminou, vale a pena? Então, existem, não tem um padrão, né? Não tem uma resposta pronta, até porque eu não sei desse relacionamento, como é que ele foi, por que que ele terminou, quem foi que terminou e, né, nem nada disso. Mas o importante é fazer essa análise. Por que que terminou? Por que que eu terminei? Né? O que que estava me deixando infeliz? Será que eu reagi mal a alguma coisa que aconteceu ou não, realmente era algo que não me fazia feliz. Então é isso que é importante analisar e avaliar direitinho para determinar se vale a pena uma outra tentativa ou não. Às vezes, como eu disse, a gente tem essa questão da carência, né? Porque a gente se acostuma com o relacionamento, com ter alguém ali próximo da gente, sempre para, né, para ouvir as nossas questões do dia a dia, para que a gente possa ter um abraço quando a gente chega em casa, alguém para comer junto, alguém para, né, para estar ali, para ter um aconchego, mas essas são as coisas boas do relacionamento, né? Agora, se isso não acontece, se você, né, de repente já viveu aquela experiência não foi muito boa e você achou que era melhor finalizar aquela página e virar e começar uma nova, então não sei, né? Eu acredito muito que as pessoas possam mudar, mas a partir do momento em que elas desejam mudar.
e não porque o outro quer que ela mude, né? Então, se você criar essa expectativa, é uma expectativa que vai te frustrar. Então, é importante você saber do que você deseja. Ah, eu desejo um relacionamento X ou Y. E se aquilo já não te bastava, talvez você vai repetir, né, o mesmo ciclo. Então, é de cada um, né? É importante realmente você conseguir estabelecer isso para você mesma, tá certo? Bom, gente, muito obrigada pela, né, vou finalizar agora, então, pela presença de vocês, pela participação. Fico muito feliz, né? Gostei bastante. Sei que é um tema difícil, né? Um pouco complicado. Às vezes a gente começa a pensar em algumas situações e fala, nossa, acho que, né, aquilo não foi legal. Mas sempre é tempo da gente resgatar, né, algumas coisas, a gente mudar algumas coisas, como eu falei, né? Depende somente de nós mesmos essas mudanças e que, né, a gente possa aí conseguir assim estabelecer o melhor relacionamento possível com a gente, principalmente, né? Que isso com certeza vai impactar em como a gente se relaciona com as outras pessoas. Então, um grande abraço a todos. Para quem está no Brasil, um ótimo dia. Para quem está no Japão, boa noite, bom descanso. E a gente se vê então agora no dia 5 de dezembro, é a próxima live. E a gente vai falar sobre um pouquinho sobre gestão de tempo, sobre objetivos de vida, sobre propósitos. Então, eu espero todos vocês na próxima live. Um grande abraço e até mais. Obrigada!